o Rei chegou. O nosso Senhor Jesus Cristo, que é Rei, Ele chegou e nós estamos celebrando justamente o Natal, o tempo de chegada de Jesus. Natal é um tempo de muita alegria. Deus no céu foi glorificado e havia alegria entre os homens. Foi exatamente isso que os anjos anunciaram naquela noite em Belém. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E naquele momento os céus se encheram de anjos e eles entoaram, eu acho que deve ter sido a música mais linda que já se ouviu, e cantando lá nas alturas, cantando para aqueles simples pastores lá no campo, cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Natal não aconteceu por acaso. O Natal, ele foi planejado na eternidade. E o Natal aconteceu na plenitude do tempo, como o apóstolo Paulo nos escreve em Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Planejado na eternidade por Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Acontece então a plenitude do tempo, que é justamente o nosso ano zero, porque Jesus divide a história, antes e depois de Cristo. E na plenitude do tempo, Deus envia seu Filho, então, nascido de mulher. E assim, Deus entra na nossa história. Deus entra na sua história, Deus entra na minha história, Deus entra na história. Deus torna-se gente como a gente. Através de Jesus, então, Deus veste a roupa que os homens vestiam. Jesus usa as sandálias que naquele tempo se usava, se tornou gente como a gente. E Ele não veio a esse mundo somente para estar do nosso lado, mas Jesus veio ao mundo para ser o nosso substituto. E substituto do quê? Na realidade, o salário do pecado, do afastamento de Deus, da separação de Deus é a morte. Mas Jesus morreu por você e por mim. Portanto, Ele não apenas está conosco, mas Ele é o nosso substituto. Ele assumiu sobre Ele toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, morrendo na cruz por isto. Jesus, o Rei dos Reis, se fez servo. Jesus, sendo rico, Ele se tornou pobre. Jesus, sendo santo, se fez pecado por nós. E sendo, isso é impressionante, e sendo autor da vida, Ele morre em seu e meu lugar. A chegada do Rei Jesus realmente foi um golpe para o orgulho
dos poderosos. Como vimos, a Ula também explicando, aqueles magos foram ao palácio para ver se encontravam o rei, porque rei normalmente nasce em palácio. Mas não foi lá que encontraram. E Herodes, sem dúvida, ficou muito preocupado com esse novo rei dos judeus. Queria se tornar rei dos reis. Queria se tornar senhor dos senhores. Não encontraram ele no palácio, mas encontraram numa estrebaria. Esse foi o passo de Deus em sua e em minha direção. Deixando a glória do Pai, se torna gente como a gente, porém sem pecado. Se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não usou o cetro de ouro, mas foi dado a ele, como nós vimos na encenação dos jovens, uma cana, bem mostrado aqui por um cabo de vassoura. A humilhação. Ele não veio ostentar poder, mas Jesus esvaziou-se a si mesmo, se tornou servo, assumindo a forma de servo. Ele não reivindicou seus direitos, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. Como nós vimos na apresentação, despindo-o, cobriram com uma capa escarlate e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Em todos esses erros, eles não deixaram de falar uma verdade. Rei dos Judeus. Chegou o Rei, Senhor dos Senhores. E a chegada de Jesus nos mostra, nos revela o profundo amor de Deus por cada um de nós. Deus nos amou desde a eternidade. Isso é impressionante. Você é amado por Deus desde a eternidade. Deus ama você e ama de uma forma tão especial. E Deus nos amou apesar de sermos fracos. Deus nos amou apesar de sermos ímpios. Deus nos amou apesar de sermos pecadores, apesar de sermos inimigos. E Ele nos amou até quando éramos filhos da ira. Deus nos amou. E por isso Ele manda Jesus. E por isso nós celebramos a chegada do Rei. Por quê? E aqui vale lembrar esse versículo tão conhecido em João 3,16. Por quê? Porque Deus amou tanto ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus deu-se como oferta pelo nosso pecado. Sim, Ele entregou-se até para receber uma coroa de espinhos. Ele recebeu cuspidas, em vez de ser reconhecido como Senhor dos Senhores. E foi pregado numa cruz, sendo o nosso substituto em nosso lugar. E aqui, queridos, nós vemos uma conexão bem clara entre a manjedoura e a cruz. O Rei da Glória entrou no mundo como Cordeiro de Deus. O Rei da Glória nasceu para morrer
E Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele foi imolado em nosso lugar. E seu sangue vertido é justamente para expiar o nosso pecado. É pelo seu sacrifício que somos perdoados, é pelo seu sacrifício que somos redimidos e é pelo seu sacrifício que recebemos a reconciliação com Deus. Jesus é aquele que novamente permite que possamos ter acesso a Deus. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus sem Jesus. E quem não quer estar em contato com Deus? Eu acho que é tão natural. Todo ser humano procura se religar a Deus, por isso existem tantas religiões proclamando o religamento com Deus. Mas Jesus deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Não gaste mais tempo procurando. Não gaste mais tempo indo de porta em porta. O caminho para Deus é Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, e Ele também chegou a cada um de nós para que tenhamos vida. E Natal é um momento, sem dúvida, de celebração, de muita alegria, porque Jesus também chegou a cada um de nós. E Ele vem e oferece uma nova cidadania para você. Somos brasileiros, muitos de nós, temos estrangeiros no nosso meio, mas você é cidadão de algum país, de algum lugar, você é cidadão. Mas isso não garante que você seja cidadão ou tenha a cidadania do céu. Jesus é aquele que oferece uma nova cidadania, a cidadania do reino de Deus. E essa cidadania nós perdemos por causa do pecado. Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados e abriu o caminho de volta para Deus. E nós estamos hoje celebrando com muita alegria a vinda de Jesus ao mundo. Que para alguns era um impostor, era um enganador, mas para aquele que o aceita e recebe como Senhor e Salvador, Jesus se torna o Rei Celestial, aquele que convida você a receber uma nova cidadania, cidadão do Rei, do reino de Deus, e que você não deixe essa decisão de aceitar Jesus como o Rei da sua vida por muito mais tempo. Que Deus possa, se você ainda não encontrou Jesus, quem sabe hoje à noite tomar essa decisão. Sim, Jesus é o único caminho, é a única verdade. Por Jesus nós temos vida e temos acesso ao Pai. Que você possa receber nesse Natal o maior presente da sua vida, que é o presente da vida eterna. Amém? Desejo esse presente a você, que ainda não recebeu esse presente, de ter Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você está aqui
e já recebeu Jesus na sua vida, já o aceitou como Senhor e Salvador, então vamos fazer aquilo que os anjos anunciaram. Eu trago nova de grande alegria, e vamos nos alegrar nesse Natal, pelo presente que Deus nos ofereceu, e que você um dia recebeu, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Eu desejo um feliz e muito abençoado tempo de Natal para cada um de vocês. Deus os abençoe.